Olá, bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, o programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. Uma esgrimista olímpica que usa a bike como meio de transporte. Vamos bater um papo com a Thaís Rochel, que vai contar pra gente o seu dia a dia. Vamos lá ver? Olha, eu lembro, a minha primeira memória que eu usei a bicicleta foi quando meu pai, ele tirou a rodinha, que para mim foi muito desafiador, assim. Eu tinha duas rodinhas, para mim era muito tranquilo, ele falou: "Não, filhinha, vamos tirar as duas rodinhas". E agora eu lembrei bem dessa situação, porque foi muito desafiador mesmo, tirando as rodinhas e eu lá, e acho que com certeza essa foi a minha primeira memória de bicicleta. Olha, eu comecei a andar de bicicleta em Roma, onde eu morava, e desde então eu não parei mais. E quando eu voltei para o Brasil, como eu via que tinha muito trânsito, era muita loucura, eu comecei a aderir também à bicicleta em São Paulo. E no começo eu tinha um pouco de pé atrás, porque, cidade grande, mas desde que eu comecei a usar a bicicleta e a ciclofaixa, eu vi que é seguro e não abandonei mais. Hoje em dia é difícil usar carro. Por que esgrima? Bom, eu comecei esgrima com 6 anos de idade e eu comecei, na verdade, porque eu fui incentivada pelo meu irmão mais velho que gostava de He-Man e meu pai associou um pouco o He-Man com esgrima e como eu era obrigada a assistir porque era muito novinha, eu falei, eu tenho que ficar vendo esgrima. Aí a técnica falou assim: "Olha, Thaís, você não quer fazer? Porque se você começar, eu te dou um vale-lanche". Aí uniu o vale-lanche, He-Man, desde então eu nunca mais parei, por causa do vale-lanche do He-Man, você acredita? Olha, eu fui pra Roma para treinar com a seleção italiana. Eu fui treinar em Frascati, na verdade, que é perto de Roma, que lá estão as melhores do mundo, e desde que eu fui classificada para as Olimpíadas, desde que eu quis me classificar para as Olimpíadas, eu decidi treinar na melhor clube de esgrima do mundo. Olha, a bicicleta ajuda, eu até estava comentando isso, porque todo mundo falou: "Não, você está andando de bicicleta direto". Eu acredito que a bicicleta me ajuda muito na resistência. Um campeonato de esgrima, a gente começa a jogar às 9 da manhã e termina às 6 da tarde, por exemplo. E inclusive depois das Olimpíadas, eu não estava treinando muito esgrima, que eu queria descansar, mas continuei com a bicicleta. Eu tive um torneio nacional e eu ganhei. E eu falo, não, com certeza foi por causa da bicicleta, que eu estava com a resistência física bem forte, e eu tenho certeza que a bicicleta me ajuda muito nesse sentido, na resistência física, que para o esporte é fundamental. No começo, meu preparador físico ficava meio assim: "Não, Thaís, você tá cansada porque você veio de bicicleta?". Aí ele viu que a bicicleta, inclusive, também me ajuda muito no sentido de qualidade de vida, de bem-estar, e eu falei, vamos fazer um preparo físico que esteja aparelhado com a bicicleta, porque a bicicleta eu não largo mais. A Thaís, ela utiliza essa bicicleta como meio de locomoção numa cidade como São Paulo. Isso é muito benéfico para ela. Acaba saindo um pouquinho do estresse, que ocorre no dia a dia. E em relação ao treino físico, em alguns momentos ele pode ser prejudicial, mas na grande maioria ele é positivo. Ele auxilia nesse trabalho muscular, que para um atleta da esgrima é muito importante. E nesse último período, foi um período que ela sofreu uma lesão e a gente tinha que diminuir o impacto nas articulações do ombro dela. A utilização da bike foi muito importante. Então, essa questão de condicionamento físico para esgrima é muito engraçado, porque as pessoas acreditam mesmo que é só pegar a espadinha e ir lá jogar. Muito pelo contrário, é um esporte que mexe muito com o físico por conta da posição anatômica que a gente precisa ficar, que é a guarda, né? Isso mexe muito com a perna, com os membros inferiores. E parece que não, mas a esgrima precisa muito de condicionamento físico, e por isso que eu tenho preparador físico, conto com nutricionista, sempre pensando no meu bom condicionamento, que é fundamental.
É engraçado como a bicicleta hoje em dia faz parte de todos os momentos mesmo, tanto como transporte, como para lazer. Eu adoro ir para a Avenida Paulista de domingo de manhã, que tem várias bandas. Eu acho que dá para aproveitar São Paulo da melhor forma, então meu lazer também é a bicicleta. São Paulo é uma cidade tão caótica, que tem tanto trânsito. Hoje em dia, quando eu pego o carro e pego o trânsito, eu falo, ai meu Deus, a minha bicicleta, amanhã eu não saio sem. Mas eu tô achando muito bom. Eu acredito que ainda falte umas ciclofaixas, que para mim seria fundamental para chegar em casa. Mas de maneira geral eu pego pouco, e o circuito que eu faço até o clube é sempre com ciclofaixa, quando eu vou para fisioterapia também tem ciclofaixa. Mas enfim, eu tô achando muito bom. Melhor do que antes, quando não tinha, né? Ai, olha, eu não me vejo mais sem andar de bicicleta. Para mim é um estilo de vida que eu aderi e não vou sair mais. Não me vejo mais, agora é só andar de bicicleta. Eu me vejo sem andar de carro, agora andar de bicicleta não me vejo mais. O nosso super especialista Mário Cana vai nos ensinar como fazer para regular a mesa de uma bike. Vamos lá ver? Hoje nós vamos ensinar a regular e a mudar a posição de mesas a headset. Vamos lá? Nas mesas em sistema headset como esse, o sistema é travado por esse parafuso de cima. Esses dois parafusos travam a mesa em relação à espiga do garfo e esses parafusos da frente travam o guidão. Para você fazer a mudança do ângulo da mesa, ou seja, inverter a mesa, é necessário soltar todos os parafusos. Se você quiser fazer só a regulagem da altura da mesa, basta soltar os parafusos que prendem a mesa e o parafuso que prende a aranha na espiga. Então eu vou fazer a primeira coisa, eu vou mudar a mesa daqui para cá, então vai ser só aqui, tá? Primeiro passo é soltar a tampa da caixa de direção. Da chave da... Agora a gente solta o conjunto. Tira aqui. Agora você seleciona quantos anéis espaçadores você quer modificar. Se você passar ali para cima, a mesa vai descendo. Então, no caso, a gente vai mudar 2. A gente volta com a tampa da caixa. Aperta razoavelmente até sentir o conjunto estar sem folgas e aí sim você aperta os parafusos que travam a mesa. Ao terminar a montagem, você precisa checar se há algum tipo de folga no conjunto. Você freia a bicicleta com o freio dianteiro, faz esse movimento e checa tanto na parte superior quanto na inferior se há alguma folga. Se houver uma folga nesse conjunto, você precisa apertar um pouco mais o parafuso da tampa da caixa de direção. E se ele tiver duro o guidão, difícil de você movimentar, você precisa aliviar essa tensão. Esse é um ajuste bem sutil e fácil de fazer. No próximo bloco, fomos cortar o cabelo na Doc Barbearia e ver o que ela tem relacionado à bike. Fica aí, a gente volta já. Vamos conhecer a Doc Barbearia. Ela é toda cheia de bike e a maioria dos barbeiros andam de bike. Vamos lá conhecer? Eu estava em uma viagem para Nova York e no caminho para o meu hotel tinha uma barbearia e tinha um conceito bem legal, assim, tinha uma música, tinha cerveja, tinha uma galera descolada. Quando eu voltei dessa viagem, eu pensei comigo mesmo, pô, vou abrir uma barbearia, uma coisa com esse estilo.
E acabou que eu deixei a ideia um pouco de lado durante um tempo. E aí 2 anos atrás, quando veio a crise, perdi meu emprego, eu tinha uma grana guardada, fui e decidi montar a barbearia. Eu peguei essa ideia do passado, né, bem recente, de uns 4, 5 anos atrás, e trouxe para agora. Eu já tinha várias bikes, e quando eu estava montando, eu comecei a pesquisar sobre barbearias e fui procurando entender o conceito por trás delas. A grande maioria, ela meio que o conceito se repete, né? São as barbearias com um estilo mais old school, mais focado na barbearia americana. E eu tentei fazer algo novo, algo bem diferente, assim. Eu tentei fazer um projeto um pouco mais contemporâneo e decidi integrar também a bike como tema da barbearia. Então, assim, foi um lugar até para eu poder expor a coleção que em muitos momentos ficava guardada na minha casa e só eu tinha o prazer de ver. Então, acho que foi uma coisa foi puxando a outra, né? Inicialmente, o pessoal não andava de bicicleta e aí um dos barbeiros, quando eu contratei, ele era usuário de bike para transporte, para treino e começou a vir de bike e os outros começaram a puxar. Um começou a andar depois, aí depois veio a Carla, que veio também tipo de bicicleta, já anda desde sempre, vem todos os dias de bike. E é legal isso, né? Porque é um incentivo que a gente dá, assim, a gente quer que o nosso cliente venha e o nosso cliente vê que os nossos funcionários vêm de bike para cá também, então isso é bem legal, assim. Eu já conhecia o Daniel de um rolê que a gente fazia todas as terças à noite, que era o VNT. E aí eu vim para São Paulo, que eu morava em Minas, e ele falou que estava precisando de uma recepcionista. E eu já adorava esse lugar por causa das bicicletas, e aí eu aceitei, vim trabalhar aqui. Eu gosto porque tem assunto com todo mundo, dá para você interagir, contar como que foi o trajeto, se acontecer alguma coisa. E às vezes, quando eu volto com o Edu, que é o barbeiro, ele às vezes me protege de alguma coisa que acontece no caminho. Então eu acho bem legal. Então, aconteceu o seguinte, fazem 2 anos apenas que eu sou barbeiro e eu tenho um amigo que é amigo do Daniel, um tatuador. E quando ele viu o projeto da barbearia, esse meu amigo já sabia que eu pedalava e falou: Du, tem uma barbearia que vai abrir aqui em São Paulo que é a sua cara. É um amigo meu, ele pedala, gosta muito de bike, então, vou te apresentar pra ele. Acabei conversando com o Daniel, eu cheguei aqui no dia pra conversar com o Daniel de bicicleta e tal. E aí eu não conseguia nem conversar com o Daniel direito, só olhava para as bicicletas na parede. E eu achei muito, muito legal a ideia. E o mais legal depois que eu comecei a trabalhar é que eu atendo muitos ciclistas. Então a gente acaba no atendimento conversando o tempo todo sobre bike, sobre ciclismo em vários âmbitos, assim. Bem, no início o pessoal se pergunta, pô, mas o que tem a ver bicicleta e barbearia? Aí eu pergunto, pô, o que tem a ver tal marca com o futebol? Tem coisas que realmente, se eu for pensar, não tem nada a ver, mas ela é uma paixão. E eu sempre explico que eu gosto de bicicleta, ela faz parte da minha vida e que ela tinha que ser exposta. E após isso, assim, muitos clientes começam a perguntar sobre bicicleta e começam a procurar sobre. Muitos adquiriram bicicleta após, então isso é bem legal. Conversamos com Cauê Giannini, o desenvolvedor do aplicativo Pedala SP, que ajuda ciclistas na cidade de São Paulo. Vamos lá ver? O Pedala SP, a ideia é que ele seja uma ferramenta completa para quem anda de bicicleta em São Paulo. Então, ele é uma ferramenta de mapeamento, onde no mapa o usuário pode ver onde ficam as ciclovias, onde ficam as estações de bicicleta compartilhada, onde parar, onde tem bicicletário, onde tem paraciclo. E também ele tem uma função tipo Waze, mais ou menos, que são alertas que os usuários mandam para o aplicativo e aparece para todo mundo, se tem algum problema no caminho, algum buraco na ciclovia, alguma coisa assim. E o app funciona também não só no mapeamento, mas na navegação dos ciclistas, porque ele cria rotas que podem priorizar tanto
os trajetos de menor inclinação quanto os trajetos com mais ciclovia. Então, é uma função de rotas especializada para a bicicleta. A ideia veio em 2014, quando eu estava querendo começar a andar de bicicleta na cidade, e era muito difícil encontrar as informações de onde ficavam as ciclovias, de onde tinham as estações de bicicleta compartilhadas, os aplicativos eram ruins quando existiam. Então, eu achei que seria uma boa ideia fazer uma ferramenta que unisse todas essas informações e fosse confiável para os ciclistas, de fácil acesso, de acesso móvel, né? Que você está na rua e consegue olhar no celular. Olha, o futuro, desde o começo, é aumentar as funções dele. Então, desde que eu lancei, muita gente me pede centenas de funções novas. Então, todo mundo tem muita ideia dos usuários e todo mundo me manda por e-mail, me manda no Facebook, etc. Então, a ideia é ir priorizando o que as pessoas mais precisam, que é mais útil, e ir colocando no app, deixando ele cada vez mais completo. As rotas, por exemplo, não existiam na primeira versão e hoje elas já foram colocadas porque muita gente pedia. Bom, acho que principalmente por conta da própria atividade dos usuários, porque se tem uma ciclovia faltando, pode ser o menor trecho que tenha, alguém me manda um e-mail avisando, reclamando, gritando, falando, cara, tá faltando ciclovia no app. E aí eu falo com a pessoa, pergunto onde que fica, às vezes eu mesmo vou lá, mapeio ela fisicamente, aproveito para conhecer também, porque eu não conheço, tiro umas fotos e coloco no app. Então, existe informação, ele é alimentado por informação oficial da prefeitura, e como essa informação às vezes ela é morosa, ela demora a chegar, a informação oficial, os usuários ajudam a alimentar e eu sempre confirmo antes, fisicamente ou ligando na CT, alguma coisa, se a informação procede e coloco no aplicativo. Então, esse sistema tem dado muito certo. O aplicativo ele é gratuito, ele tem para Android e para iOS, então qualquer um com celular Android ou iOS pode acessar e em breve, espero na web também, vai ter um site com mapa, igual os aplicativos, só que para usar no computador. Quando eu fiz o app, a minha motivação era aprender a programar. E ele foi muito bom por causa disso, porque no começo ele era um app muito simples e que ele já fazia uma função e para mim foi simples de aprender. Só que quando eu comecei a andar de bicicleta na cidade, isso foi tão apaixonante, foi muito mesmo, assim, mudou muito a minha rotina e a minha vida, a qualidade de vida minha, que ver as pessoas usando o app e começando a usar a bicicleta com a ajuda do aplicativo, vendo onde tinham as rotas de ciclovia, descobrindo que tinha uma rota que elas não sabiam que tinha, que facilitava o caminho delas, isso é muito gratificante, isso é muito legal mesmo, esse contato com os usuários e o feedback. Após o intervalo, vamos conhecer uma lenda do ciclismo de pista brasileiro, Fernando Louro. Fica com a gente volta já. Vamos conversar agora com Fernando Louro. O cara começou a pedalar aos 14 anos, logo se tornou profissional e representou o Brasil em 3 Olimpíadas. Vamos lá ver? A primeira lembrança sobre bicicleta para mim é uma coisa que não dá para desvincular da minha vida. Então ela sempre fez parte da minha vida desde os 4 anos de idade, foi quando eu aprendi, me lembro até hoje, como se fosse hoje, a hora que eu consegui tirar a rodinha lateral e consegui me equilibrar, e aquilo lá foi uma sensação de liberdade muito grande, né? E a partir daí eu sempre mantive uma relação direta, seja ela como competidor, como ciclista ou como até profissional, porque eu sempre atuei no mercado de bicicletas, seja ela na própria Caloi, que foi a empresa que eu defendi como clube durante 16 anos, algumas outras marcas depois que vieram no caminho da minha vida. Então, quer dizer, eu hoje não posso dizer que a bicicleta não faz parte da minha vida, ou seja, a entidade bicicleta, ela foi praticamente quem me modelou como pessoa e até como profissional.
meu pai sempre me deu bicicleta, né? Assim, sempre quis me dar um equipamento bom. Quer dizer, naquela época não era tão difícil a gente conseguir as coisas, mas eu tinha até já uma bicicleta bem equipada, com tubular, né? Que é uma coisa que faz parte do meio de competição, que são os pneus que a gente usa na bicicleta de estrada. E toda vez que eu tinha oportunidade, a gente viajava aqui para Embu-Guaçu, que era 40 quilômetros aqui de São Paulo, onde a minha avó tinha a casa e as bicicletas ficavam lá, que aqui em São Paulo minha mãe não deixava eu andar, sabe? Minha mãe era muito preocupada. Então, aquela vontade que eu tinha sempre aquela sensação de liberdade, aquela de sumir com os amigos, sabe? Tudo, né, naquela época era diferente do que é hoje. Você ia pescar, você ia de bicicleta, né? E você ia pescar, né? Hoje você não vai pescar mais, né? Hoje você pesca no celular, né? Aí essa cidade, Embu-Guaçu, promovia algumas corridas em função de alguma data comemorativa, do aniversário da cidade ou de algum patrono da cidade. E eu comecei a participar. E aí meu pai começou a ver que eu tinha jeito para a coisa. Aí aqui em São Paulo tinha a escola de ciclismo da Caloi e eu consegui uma vaga dentro dessa escolinha de ciclismo e a partir dos 14 anos eu já comecei a me integrar no pelotão de federados. Quando eu comecei na categoria juvenil, claro, você vai ter todo o aprendizado do mundo, embora você está ali lidando com meninos de 14, 15 anos, mas um já tem mais experiência que o outro, tá? Então você vai começando ali a entender como você se coloca dentro do pelotão, como é que você se posiciona para fazer um ataque, uma defesa, enfim, você vai tendo os fundamentos do ciclismo já nessa categoria de base. E foi para mim assim um ano muito de chão mesmo, né? Chão que eu quero dizer de tombo mesmo, aquelas coisas que você vai aprendendo e não adianta você pegar a experiência dos outros, né? Aí um ano depois eu já passei para o que a gente chamava de terceira categoria, né? Que aí já começava uma coisa um pouco mais séria já, você ainda não estava na categoria elite, mas era como se estivesse tipo numa Fórmula 3, vamos assim dizer, né? E ali eu comecei a realmente me destacar, já fui campeão de ranking, já fui vice-campeão paulista em certas modalidades. E aí começou a ter uma integração depois com a própria pista, né, com o velódromo aqui da USP, onde eu acabei participando praticamente 90% das vezes que eu defendi as cores do Brasil, sempre foi em pista, dificilmente foi em estrada, né? Então aqui começou a ter essa parte de você poder ter um velódromo no quintal da sua casa. Também veio toda uma geração de bons ciclistas na época, onde você começava a realmente medir forças. E a minha primeira experiência foi em Moscou. E eu fui praticamente assim, creio eu que devo ter sido o ciclista mais jovem da própria Olimpíada, porque eu saí de São Paulo já para fazer os treinamentos com 17 anos. E na Olimpíada, praticamente a Olimpíada foi em agosto e eu fiz 18 anos em junho, né? Então, mesmo dentro de um patamar de idade do pelotão, do Brasil com certeza eu fui o mais novo, acho que nunca teve um ciclista tão novo quanto eu. Mas do pelotão que estava lá, de todos os inscritos, eu acredito que também não tivesse alguém assim tão novinho. Então, isso veio assim de uma forma meio até difícil de absorver, porque era um sonho que você estava vivendo, né? Você tinha acabado... Eu comecei a correr de bicicleta, foi em 77, em 76 teve as Olimpíadas de Montreal. Aí até em casa você brincava, tal, você vai, né, quem sabe você vai para a próxima Olimpíada. E claro, aquilo era um sonho que estava até fora de uma visão de qualquer planejamento, né? Mas não, eu consegui assim, ter uma elevação de nível muito forte num espaço de tempo muito pequeno. E aí foi aí que eu comecei a descobrir que realmente já fazia parte do pelotão de elite. Então foi uma experiência bem bacana. Então aí, a partir daí foi a coisa, claro, cada vez mais aprendendo, mais experiência. E
esse engajamento depois acabou sendo mais natural ainda, porque, claro, aí você já está num patamar de idade até mais adequado, porque realmente uma Olimpíada demanda, né? Mas cria-se ali uma amizade tão profunda que é difícil alguém entender ou tirar, né? Porque assim, o que eu sempre falo, né? Horas de selim ninguém tira da gente, né? Então, quer dizer, aquilo que você aprendeu, poxa, você traz isso tudo para a tua vida também, né? Táticas. Então, essa coisa do respeito pelo adversário, o respeito pelo colega, entender a diversidade, saber que nada como um dia atrás do outro, tudo isso você traz depois para a tua vida normal, profissional, e fica como lição, né? Quer dizer, é um aprendizado que ninguém te tira, né? Quer dizer, a tua resistência, a tua persistência, o teu caráter é criado nesse tipo de situação. Então é isso, eu acho que o ciclismo trouxe isso e, como eu sempre falo, durante a minha vida de ciclista, eu acho que eu deixei mais amigos do que propriamente, não inimigos, mas pessoas que não gostam de mim. Então, para mim, isso já é uma recompensa muito grande. Bom, pessoal, Vamos Pedalar fica por aqui. Mas semana que vem tem mais. Dicas de manutenção, viagens e tudo sobre o mundo da bike. Fica com a gente, vamos pedalar?